Então, gente, boa noite. Aliás, bom dia, que eu estou gravando fora do meu horário de trabalho, né? Então, hoje o nosso assunto é Monteiro Lobato. E eu vou falar um pouco sobre a literatura infanto-juvenil brasileira, sobre a literatura que vocês conhecem atualmente, uma literatura que é reconhecida no mundo todo, né? A literatura brasileira, nem toda ela é conhecida lá fora, mas a literatura infanto-juvenil tem um grande prestígio. Já ganhou prêmios, como por exemplo, né, o prêmio Hans Christian Andersen, que é o prêmio considerado assim o maior da literatura infanto-juvenil, equivalente ao Nobel. Então nós temos 3 ganhadores, que são a Lígia Bojunga, né, Ana Maria Machado e o Roger Mello. Então nós temos realmente muito prestígio com a literatura infanto-juvenil, mas esse prestígio começou nos anos 20 do modernismo, quando nós não tínhamos ainda nenhuma literatura propriamente com, né, características brasileiras. Nós importávamos toda a literatura dos contos, dos grandes contos universais, mas eram chamados contos da carochinha. E não tinham realmente uma boa tradução, não tinham, né, boas versões. Então, os contos de Grimm, os contos de Perrault, os contos de Andersen eram contados aqui, mas de uma maneira bastante rústica, né, em termos de texto propriamente da literatura. E aí nós vamos ter nos anos 20 o Monteiro Lobato, que é uma figura bastante controvertida na realidade. E aí eu vou justamente falar desse aspecto, desse corte que o Lobato efetuou na literatura, transformando a nossa literatura nessa grande literatura, né? Já na época dele, teve um grande prestígio a literatura com o chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo, e nós vamos ter hoje esse prestígio até universal também com a literatura. E aí, eu costumo falar até da dupla face, né, do Monteiro Lobato, porque na realidade ele não foi muito simpático com o modernismo, com o Mário de Andrade, com Anita Malfatti. Tem um episódio até muito assim comentado, né, que ele escreveu um artigo de jornal destratando a Anita Malfatti, que era uma artista plástica, que inclusive a família dela era amiga do Lobato. Então parece que foi encomenda assim dos pais de Anita Malfatti, que estavam preocupados com o rumo da boa moça. E o Monteiro Lobato escreve um artigo chamando a moça de paranoica. O título era Paranoia ou Mistificação. Então, com isso, ela perdeu os clientes, os alunos, né? E realmente teve até uma mudança no percurso dessa moça, embora ela tenha sido uma das musas do modernismo, né? Ela junto com a Tarsila do Amaral, mas ela nunca mais teve aquele ímpeto. Ela tinha chegado da Europa com quadros novos, fazendo... Estou falando para vocês desse lado conservador do Lobato nessa época. Então ele cometeu algumas, né, arbitrariedades. Ele era dono de uma editora, né, Editora Brasil, era antigamente Editora Brasiliense, era da família do Lobato. Então ele tinha muito prestígio no meio literário. Bom, mas ele vai passar por mudança. Então eu reivindico esse direito das pessoas errarem e de, né, voltarem atrás e de refazerem o percurso. Foi o que ele fez ao criar o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na realidade, ele demonstra, por exemplo,
ter tido leituras que fizeram essa mudança, chama-se em psicanálise mudança subjetiva, né? Quando um sujeito, por exemplo, super conservador, de repente tem uma mudança que faz com que ele crie um personagem que vocês todos admiram, né? E as crianças também muito, a Emília, o Visconde, né? Então eu chamaria até nesse estudo que eu fiz do Lobato, aliás, Lobato foi o primeiro autor de literatura infanto-juvenil que eu trabalhei e apresentei trabalho, né? E o Lobato, eu chamei até esse trabalho de A Dupla Face do Monteiro Lobato. E até agora, né, há muitas controvérsias com relação a ele teria criado um personagem que tem um emprego, né, digamos assim, de servir, né, de ser empregada doméstica, e colocou uma negra. Mas naquela época era comum. Eu me lembro que essas coisas realmente, né, foram complicadas. Existia essa tradição. Eu mesma que nasci numa fazenda, eu tive uma babá negra. E foi uma pessoa que até hoje eu tenho assim ótimas lembranças dela e com quem eu convivi depois, até adulta, cheguei a conviver, né, com a Maria, que tomava conta de mim assim no primeiro ano de vida, e depois eu fui encontrá-la aqui vim a encontrá-la aqui no Rio de Janeiro. Mas eu digo assim, havia esse hábito até da ama de leite, né, nas fazendas. Então Lobato não poderia ser diferente. Então eu estou com a Marisa Lajolo, né, nesse livro, por exemplo, e num link que eu coloquei aí para vocês, eu vejo assim nas palavras dela o meu pensamento também. Então eu passo para vocês o link e vocês depois podem até discutir, tem esse direito. Mas eu faço a defesa porque na realidade nós não tínhamos uma literatura infanto-juvenil brasileira. E agora nós temos. E como são chamadas essas grandes escritoras, né, que ganharam esses prêmios? As filhas de Lobato. Vai perguntar para Ana Maria Machado, vai perguntar para Ruth Rocha, né? Vai perguntar para Lígia Bojunga, quem no início do percurso delas as estimulou. Foi o Lobato, com esses personagens maravilhosos, com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, em que ele criava então numa família. Isso foi uma invenção do Lobato. Quer dizer, havia já precedentes, já tinha a Condessa de Seguir na França, que fez uma história com uma família, mas era uma família muito realista. Digamos, se a Sophie dos Desastres de Sofia, que era o título da Condessa de Seguir, encontra um lobo, é um lobo de verdade. Agora, o Lobato não, o Lobato cria, né, a Cuca. A Cuca é um personagem inventado, a Emília é um personagem inventado, o Visconde é um personagem inventado. Então ele mistura, né, e criando aí esse corte na literatura infanto-juvenil brasileira, que passa a existir, né? Antes, propriamente, era dependente de modelos europeus, e aí passa a ter identidade própria. E, na realidade, vai resultar em bons frutos, porque nós vamos ter aí os grandes escritores universais que se auto-intitulam até filhos, né, filhas de Lobato. Bom, Roger Mello eu não sei, mas as outras, pelo menos, né, tem essa maneira até de se identificarem como seguindo essa tradição do Lobato, porque o Lobato pegou toda a história. E aí depois eu vou mostrar para vocês o percurso da literatura infanto-juvenil lá desde a Grécia. Eu já coloquei até na página, mas vocês depois vão ver comigo
como o Lobato pegou o mito grego, a fábula grega, né? Pegou Robin Hood, o Quixote. Ele vem pelos séculos, ele vem pegando essa história, por exemplo, até em As Reinações de Narizinho. Em As Reinações de Narizinho, por exemplo, ele fala, né, dos contos de fadas, ele fala, e ele renova, na realidade, ele já faz aquilo que está sendo feito agora, as versões dos clássicos, né? Ele faz já rupturas, porque ele, como moderno, e aí, digamos assim, ao se modernizar, porque ele tem a face conservadora, né? Aquela que eu falei para vocês, que rejeitou, né, a obra de Mário de Andrade, que criticou abusivamente até, né, da Anita Malfatti. Então, tem essa fase conservadora. Agora, após essa mudança, eu acredito que com leituras até que eu identifico, por exemplo, em Memórias da Emília, eu identifico Nietzsche ali, né? Ele teria lido Nietzsche? Teria lido Nietzsche. Né, essa questão do corte em relação ao questionamento da verdade. Isso Nietzsche faz, isso Freud faz, isso Nietzsche faz. Então ele já é ali, falando em Freud, olha lá na minha estante, desse lado aqui, o Freud lá me vendo, né? Porque esse questionamento da verdade é feito pela filosofia e pela psicanálise, né? E aí, o Nietzsche faz esse questionamento, né? Ele coloca a verdade em questão ao inventar esses personagens que convivem com os personagens da realidade e introduzindo esse questionamento, inclusive da linguagem, aquela linguagem acadêmica, bacharelesca que predominava na época, vai ser questionado o tempo todo pela Emília, né? Emília é aquele personagem que pega no pé do Visconde, que pega no pé da Anastácia, da Dona Benta, e aí ele cria a Dona Benta com esse discurso mais acadêmico e cria a Anastácia com um discurso mais popular. Quer dizer, as lendas, por exemplo, vão sair da boca da Anastácia e os mitos gregos saem da boca da Dona Benta, mas ele tá ali questionando o tempo inteiro. Aqui saiu a câmera, deixa eu colocar aqui. Só um minutinho. Mas o tempo inteiro, essa realidade que dos livros, essa realidade bacharelesca da linguagem, da língua portuguesa, erudita, né? Escandalosamente erudita, é questionada. E aí ele coloca a Emília como esse personagem que é transgressor, né? É questionador. Ele questiona a língua portuguesa acadêmica, como Mário de Andrade vai fazer na literatura adulta, né? E os contos de fadas, ele faz versões dos contos de fadas. Aqui, por exemplo, em Reinações de Narizinho, ele coloca questionamentos na moral, na moral da fábula, né? As fábulas de Perrault, as fábulas de Esopo são questionadas também. Depois eu vou mostrar para vocês como ele faz. Essa edição aqui já é a edição atual, porque o Lobato ele foi muito prejudicado, porque os herdeiros demoraram muito com o inventário e os livros que predominavam nesses aqui, né? Com uma ilustração bem, digamos assim, bem tradicional, né? Onde a criança parece com um rosto adulto, com feições adultas, e não. Era para colorir, tudo bem, essa coisa de colorir é uma atividade bacana, mas repara o rosto do Pedrinho, é um rosto estereotipado. Então, é uma ilustração antiga.
Teve uma colega até em um congresso que quando eu fiz essa crítica, falou para mim assim, mas isso eu adoro, porque isso é uma ilustração para colecionador. Sim, para colecionador, não para criança, mas se o texto é destinado à criança, tem que ter, né, uma ilustração que atraia. E agora com a computação, essa ilustração teve um grande desenvolvimento. Vamos dizer que eu, particularmente, não gostei muito da ilustração feita aqui. Digamos, vamos mostrar a capa, né? Não é uma ilustração tão atraente. Eu acho que ele merecia algo melhor. Aliás, tem um episódio em que eu fui a uma exposição até, que depois eu vou mostrar para vocês, com o Ziraldo, né? E outros também, Roger Mello, todos eles ilustrando a Emília. E aí, é claro que o do Ziraldo, né, era fantástica, a Emília do Ziraldo era fantástica. E eu tive um encontro com o Ziraldo e falei sobre a ilustração, né? E aí perguntei até ele, você vai fazer alguma coisa com aquela ilustração linda da Emília? Pena que eu não tenho aqui, né? Mas, aliás, tem na apostila, depois eu mostro para vocês. Dentro da apostila tem essa ilustração do Ziraldo. E aí ele falou assim, eu vou fazer do Menino Maluquinho, não vou fazer de Emília. Essa coisa competitiva apareceu na hora, assim, né? Ao me dar uma resposta até atravessada, porque eu que estava coordenando a mesa em que ele estava e tal, eu fiquei até um pouco constrangida. Mas, enfim, as ilustrações, nós temos grandes ilustradores. E, aliás, voltando a falar sobre a ilustração, que eu não gostei muito da ilustração, né, feita para o Lobato. Quem ganhou por último até o prêmio Hans Christian Andersen foi um ilustrador, foi o Roger Mello. Então eu vou voltar a falar com grafites, né, com esse livro Meninos do Mangue, Meninos do Mangue. Ele tem uma ilustração ótima, dá para fazer muitos trabalhos, eu já fiz trabalhos belíssimos com ele, né? E outros livros que têm ilustrações maravilhosas também. Mas vamos dizer assim, que houve um estímulo à ilustração através desse prêmio concedido a um autor que é ilustrador também. Tem poucos escritores assim, né? Escritores, ilustradores, que eu digo, porque você tem aptidão para escrever, não necessariamente tem para desenhar. Agora, há obras famosas que têm essa condição de ter tido texto e ilustração do autor. Por exemplo, O Pequeno Príncipe, do Exupéry. É uma das obras assim que é muito citada como tendo, né, tendo tido esse prestígio de ter sido ilustrada pelo autor. Mas aí, voltando a falar sobre os 3 grandes ganhadores de prêmios de reconhecimento universal. Roger Mello, né, com Meninos do Mangue. Lígia Bojunga, que é conhecida por ter escrito A Bolsa Amarela, que já deu, né, muitas teses, milhares de teses, né, e que é uma obra que tem realmente uma qualidade poética, uma qualidade de trabalho maravilhosa, que você, né, é uma das obras eternas, a gente chama de obra eterna, né? E Roger Mello, Ana Maria Machado com Bia Bisabel, perdão, da Ana Maria Machado. Então, relembrando, os 3, né, duas, né, autoras que se auto-intitulam Filhas do Lobato. Ana Maria Machado e Lígia Bojunga. E o Roger Mello, que também é ilustrador e recebeu também o prêmio. Eu vou colocar aqui o vídeo, tem um link com as ilustrações da Emília, que eu coloquei na página, que vocês vão ver,
tá? E coloquei também que em relação, em princípio foi o vídeo com a Emília e essas ilustrações que eu falei com vocês, que inclusive tem a ilustração do Lobato, elas estão na página em material de estudo, tá? Essa gravação está sendo feita fora de hora, porque a gente está com alguns problemas técnicos no ambiente, então para me prevenir eu tenho feito fora do horário, e aí fico um pouco prejudicada em termos de compartilhamento, mas eu vou fazer aqui um pequeno compartilhamento do próprio texto a que eu estou me referindo, né? Peraí. Que aí já fica com vocês esse material, tem esse sumário, esse roteiro dessa aula que eu estou dando assim mais rapidamente por conta desses problemas técnicos, né? Vocês vão encontrar na página. Mas aqui então tem um pequeno roteiro, por exemplo, né? Eu já falei sobre o corte de Lobato, essa subversão da verdade clássica, né, que a Emília faz. Eu falei, deixa eu ver aqui se está ok na página. Está. Sim, está. Eu falei sobre essa subversão que os personagens fazem, né, e dessa crítica até que houve a Lobato e de como, né, eu indico o link aí na página e o livro da Marisa Lajolo, né? A Marisa Lajolo é aquela que faz um vídeo e escreve um livro, tendo essas, digamos assim, tem essas argumentações, né? Ela tem uma argumentação bastante consistente, que eu concordo muito, em relação a essa atitude do Lobato, que está sendo ultimamente revista e criticada, e tem gente que não quer nem mais ouvir falar em Lobato. Como assim, né? Não falar no Lobato? Bom, então, esses personagens, então, eles são, que eu falei que o Lobato criou, né, no sítio, esses personagens são personagens brasileiros, mas também evocam as narrativas universais naquele panorama universal que nós temos. O Lobato retoma lá desde a Grécia até a contemporaneidade, mudando essa linguagem e atualizando. Então ele faz um trabalho de atualização, de reinvenção da linguagem, né? Assim, por exemplo, com as lendas brasileiras, ele que vai fixar, aliás, um concurso que ele programa, ele vai fixar a imagem do Saci Pererê, né? Se nós temos essa imagem do Saci, que é reconhecido e adorado assim pelas crianças, devemos também ao Lobato a intervenção dele, né, no imaginário, criando ou fixando uma figura do Saci. Ele fez um concurso e uma das figuras acabou sendo, né, fixada no imaginário, que é essa que a gente conhece. Bom, ele fez então a subversão de toda a literatura brasileira, dos contos, das fábulas, né? E trouxe aí essa contribuição até de formação de novos escritores que, ao admirá-lo, tiveram essa inspiração de também dialogar com a cultura brasileira e recriar essa literatura. Quem são esses escritores? Lígia Bojunga, ganharam o prêmio, né, e tem esse reconhecimento universal. Lígia Bojunga com a Bolsa Amarela, Ana Maria Machado com Bisabel, Roger Mello com Meninos no Mangue. Quer dizer, eles têm uma obra vasta, mas essa, assim, são os livros mais
conhecidos. Tem também a Ruth Rocha, que eu aprecio muito, né? Que também se auto-intitula filha do Lobato, né? Uma descendente aí do Lobato. Então, vou só ver se eu consigo colocar aqui, mas não vai dar. O link da Emília e das ilustrações da Emília fica aí para vocês verem depois, né? E aí continuamos a conversar, mostrando aí esse panorama da literatura. Ficamos por aqui.